Então, esse estudo ele está em 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 até o 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então aqui Jabes, o significado desse nome significa sequidão, né? Algo difícil, né? Então aqui a mãe dele colocou esse nome nele porque ela fala aqui que ela deu à luz em dores, né? Nós sabemos que um parto normal tem dores, né? Muitas dores, né? Mas aqui parece que houve um sofrimento a mais, né? Parece que foi algo assim mais, né? Mais forte. E parece que esse nome tinha um peso na vida dele, né? Assim, é quando parece que aqueles que estão à nossa volta, e às vezes até os nossos pais, aqueles que deveriam nos incentivar, quando esses mesmos não veem em nós um potencial, isso é um erro que os nossos pais podem cometer com a gente pode cometer com os nossos filhos, e não é porque somos mal. Tem coisas que a gente faz com o outro e nem percebe que está fazendo, né? Ama a pessoa, quer o bem da pessoa, protege a pessoa, mas o fato de você não acreditar que aquela pessoa tem potencial, de você não ver nada bom naquela pessoa, isso faz você também atrasar a vida da pessoa, né? E a forma como você vê a pessoa, você faz a pessoa entender que você está vendo ela daquela forma. Então, isso é uma forma de atrapalhar, né? Porque a gente sabe quando alguém tá nos aprovando e quando alguém está nos reprovando, né? Principalmente o pai e a mãe. O filho conta muito com essa aprovação, às vezes até de uma forma inconsciente, mas é muito importante para o filho, para a filha, saber que ele está sendo aprovado. Eu não estou falando isso em relação a coisa errada, não, tipo a pecado. Nós não devemos aprovar comportamentos errados. Muito pelo contrário, o pai que ama, a mãe que ama, corrige, disciplina, ensina, né? Porque Deus faz isso com a gente por amor. Então, assim, não estou falando de erro, estou falando assim de incentivar para que aquela pessoa avance na vida, para que aquela pessoa consiga descobrir ali os potenciais que ela tem e às vezes ela ainda não sabe. Todos nós na caminhada descobrimos isso, né? Às vezes cedo e às vezes tarde, né? Mas o importante é, enquanto a gente estiver aqui, a gente está nessa busca, né? E aqui mostra que ele tinha esse nome, que esse nome tinha um peso na vida dele, né? Mas ele um dia fez uma oração a Deus, ao Deus de Israel, Deus que criou o céu e a terra, e invocou. E ali ele colocou, ele foi claro, ele foi objetivo, e ele falou: Deus, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E a palavra de Deus declara que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus atendeu a oração dele. Deus ouviu o desejo do coração dele. Então, a importância de uma oração, a importância da gente falar com a pessoa certa, que é Deus, a importância da gente não aceitar, né, o peso que foi colocado nas nossas costas através de um nome, através de às vezes a gente veste uma roupa de triste, veste uma roupa de miserável, veste uma roupa de não posso, de não consigo, porque deu ouvido à negatividade, à toxicidade do outro, né? Tipo, o outro lançou sobre nós
um veneno, uma maldade, né? Tipo, não, você não consegue, você não dá para nada, você não nasceu para isso, quem é você, né? Então, tipo, existe amizades que faz isso, existe parentes que faz isso, e às vezes até o pai e a mãe faz isso, né? Então, assim, existe irmãos que faz isso. Dentro da igreja tem pessoas assim. Então, assim, e no mundo muito mais. Se na igreja, que é um lugar onde as pessoas estão sendo curadas, as pessoas vão lá para ser libertas, no mundão tem muito mais esse tipo de gente. Então, assim, aí as pessoas te vestem ali uma roupa de triste, de miserável, de doente, e às vezes você fica com aquela roupa, né? Você não tem nem força para sair dela. Só que Jabes, ele não aceitou isso. Ele orou ao Deus vivo, ao Deus que criou o céu e a terra. Ele falou com a pessoa certa, com o Criador dele, né? E ele pediu que Deus livrasse ele, né, do mal e que Deus amplificasse os termos dele, abençoasse ele. Ele não falou que queria ser abençoado pouco, não. Ele falou que Deus abençoasse ele muitíssimo, né? Ele pediu assim uma bênção grande e ele e assim, não existe bênção pequena, né? As bênçãos de Deus são todas grandes. Mas aqui ele foi, né? Ele foi além mesmo, né? Ele falou, quando ele invocou ao Deus de Israel, ele disse: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Então Deus até hoje, ele escuta, né, as orações, né, ele ouve as orações e ele responde, né? E o que Deus fez aqui na vida de Jabes, ele faz na vida de todos nós, né? Então, o valor de uma oração e o valor de não se conformar com a vestimenta errada que te deram, um comportamento errado que colocaram ali para você, o tipo, as pessoas, elas às vezes elas colocam ali, já dá ali o veredito da vida do outro, né? Vai ser assim, vai ser assim. Tem gente que quer prever o futuro do outro, né? Ele vê ali a circunstância do agora e ele já quer determinar como que o outro vai terminar lá na frente, quando na realidade ele não sabe nem o próprio futuro. Nenhum de nós sabe. O nosso futuro pertence a Deus. Então não permita que ninguém declare para você que o seu futuro vai ser assim ou assado. Não, seu futuro a Deus pertence, né? Então, assim, mas seja claro, seja objetivo, porque mesmo que você não fale, Deus sabe o que está no seu coração, mas a palavra dele quer que a gente invoque, porque Deus é um Deus de relacionamento, de diálogo. Deus, ele quer conversar com a gente, ele quer se relacionar com a gente, ele quer todos os dias ter ali um relacionamento com a gente, como ele tinha com Adão e Eva lá em Gênesis, no começo ali da história, mostra que todos os dias, na virada do dia, o Senhor descia ali no Jardim do Éden para ter um relacionamento, para conversar, para ver Adão e Eva. E Deus, ele é o mesmo até hoje. Então, ele quer relacionamento, ele quer diálogo, né? A oração é uma conversa, é um diálogo, é ali que a gente coloca para Deus as nossas razões, que a gente pede, que a gente coloca ali as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus, ele quer isso, ele quer dialogar com a gente, quer conversar com a gente, quer ter relacionamento, como era lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, na virada do dia. Então, até hoje, Deus, ele busca esse relacionamento através de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, que está na terra. Então, Deus, ele olha para a terra e ele procura os verdadeiros adoradores, né? Então, e Jabes, ele fez isso. Ele procurou esse Deus, ele invocou por ele, colocou ali as razões dele, e a Bíblia é bem clara que Deus ouviu e atendeu a oração dele. Então, Jabes não se conformou com aquele nome sequidão, com aquele nome de pobreza, de dor. Ele não se conformou com aquele destino triste que o povo já tinha traçado para ele, mas ele quis mais. Ele quis o que de direito que um filho de Deus
deve querer, né? Prosperar, ser bem-sucedido, né? Mas aqui ele não foi assim a qualquer custo, buscando de qualquer jeito, não. Ele foi no Deus vivo, no Pai dos pais, né? No dono do universo, naquele que tudo fez, tudo sabe, tudo pode, né? E ele foi atendido e ele foi bem-sucedido, porque está escrito aqui na palavra de Deus que Deus ouviu e atendeu a oração dele. Amém?